Eu acho que já dá para a gente começar a trabalhar com a lógica de funcionamento de grupos técnicos no GLPI. Eu vou logar a princípio aqui com o usuário GLPI, que é o SuperAdmin, e eu vou mostrar algumas mudanças que eu fiz na parte do módulo de usuários, no módulo de grupos, no módulo de perfis. Vou puxar usuários aqui. Repare que a gente tem o usuário GLPI, que é o SuperAdmin, o GLPI System, que é aquele usuário de sistema que a gente não usa, e a gente tinha o usuário Márcio Vitor, que era um usuário do cliente. Inclusive, dentro do cliente, Márcio Vitor, ele é um operador de bomba de gasolina, é o cara que coloca a gasolina. Então, até então, a gente tinha um sistema totalmente voltado só para o atendimento no cliente. Só era um sistema, um GLPI, para ser usado pelo posto de gasolina. Afinal de contas, dentro dessa suposição aqui de prestação de serviços, a gente tinha um cliente que ele não usava o nosso serviço de atendimento. Então aqui a gente vai começar a usar uma central de serviço por trás de um cliente. Então a gente atende o cliente, o nosso sistema tem uma parte de módulos que é direcionada para o cliente e a gente vai ter agora uma parte de módulos direcionadas para a nossa equipe técnica. Então eu criei aqui, além desses três que a gente tinha, eu criei um técnico infra, eu criei um técnico service desk, eu criei um técnico redes e eu criei um técnico service desk 2. Por que que no Service Desk eu tenho dois técnicos? Porque eu vou mostrar a lógica entre técnicos trabalhando na mesma equipe. Isso pode se replicar a qualquer outra equipe, afinal de contas, numa equipe de infra, de Service Desk e de redes, a gente não vai ter só um ou dois técnicos, a gente vai ter vários. E outra, aqui não são todas as equipes técnicas que uma empresa de Service Desk tem. Eu vou usar como exemplo essas três apenas para ilustrar, tudo bem? Então, assim como eu fiz em usuários separando cliente de operação, eu também fiz em perfis. A gente já tinha três perfis que eram usados pelas pessoas que trabalhavam diretamente no posto de gasolina. Agora a gente tem perfis que são direcionadas à operação que atende a essas pessoas que trabalham no posto de gasolina. Então, por trás do posto de gasolina, a gente vai ter um service desk, uma infra e uma rede. Porque nessa suposição aqui, a gente está atendendo uma grande franquia de postos de gasolina, não é apenas um. Então, sendo uma grande franquia, a gente tem que ter uma gerência do sistema que eles usam lá naquele computadorzinho, do sistema da bomba de gasolina. Tudo isso tem um sistema por trás, até mesmo um elevador, se vocês tiverem uma noção, ele tem um sistema por trás. Ali naquele painel do elevador tá rodando um Linux chamado Alpine, acho que é assim a pronúncia. É um Linux bem leve mesmo, ele nem tem interface gráfica por padrão. E dá para colocar ele em geladeira, dá para colocar ele em impressora, dá para colocar ele dentro de modem, de roteador, em um elevador. Então, tudo que tem um sistema tem uma equipe por trás atendendo. Não adianta você pensar que, porra, se é um posto de gasolina, não faz sentido eu ter uma infraestrutura, uma rede, um service desk. O pior é que faz, no final das contas sempre faz, só depende da proporção da empresa que está prestando o serviço. Quanto maior for a empresa, mais suporte ela vai precisar, mais serviços e produtos ela vai adquirir. Então, nesse exemplo aqui, eu só estou explicando o porquê que a gente tem um service desk com infraestrutura e uma rede aplicada no mais improvável possível, que é um posto de gasolina. Entenda que eu coloquei um posto de gasolina, mas poderia ser qualquer empresa, tá? É só um exemplo para vocês entenderem o funcionamento. Então, dentro desses três perfis, eu coloquei permissões similares. Coloquei ele como interface padrão e dentro de assistência, eu coloquei ele para ver o próprio chamado, atualizar o próprio chamado, criar chamados tanto para quem está criando como para outras pessoas dentro do mesmo grupo. Ele também pode ver os chamados dentro do próprio grupo, não pode nem excluir nem apagar. Ele não pode ver todos. Por que eu não botei isso? Porque se eu tenho Service Desk, infra e rede, eu não quero que Service Desk fique visualizando o chamado de infra nem o chamado de rede.
Service Desk vai visualizar o chamado de Service Desk. Assim eu evito de desviar a atenção quando surgirem novos tickets. Quando surgir um novo ticket de infra, eu não preciso que Service Desk fique perdendo o tempo do atendimento dele indo lá ler o chamado de infra, e sim olhando os chamados do grupo técnico dele. Então ele vai ver atribuído, ele vai poder se apropriar e também vai poder ficar encarregado, além de visualizar novos tickets. Já em mudanças e problemas, eu já comecei a atribuir permissões, porque em algum momento a gente vai começar a falar do módulo de mudanças e problemas, mas não vai ser nessa aula ainda. Ele também pode apagar, criar para requisição e criar para incidente, pedidos de aprovação, como eu já expliquei no vídeo passado. Então, perfeito. Nos 3 plugins eu coloquei permissões similares a essa. Já grupos técnicos, ele tem o mesmo funcionamento dos grupos do cliente, mas eu criei para poder separar os grupos técnicos de operação e grupos técnicos do cliente, que existe essa separação de fato. Então vamos pegar um exemplo aqui do seguinte, deixa eu deslogar aqui da ferramenta agora que eu já expliquei para vocês. E eu vou logar com o perfil de Service Desk 1, técnico.servicedesk. Deixa eu ver aqui, técnico.servicedesk 1. É porque eu tinha salvo com o nome antigo. Pronto, salvei certo agora. Então, eu estou logado aqui com o perfil de uma pessoa que trabalha na entrada da operação. Então, perfil Service Desk 1, ele vai enxergar todos os chamados que estão com o grupo técnico Service Desk. São todos os chamados, Adriano? Não, não são. Repare que ele está vendo só 11 tickets. Se eu abrir aqui uma janela privada, e com essa janela privada eu logar com o perfil de LPI, que é o perfil que tem o maior nível de permissão, repare o seguinte, enquanto o perfil de Service Desk só vê 11, esse daqui vê 18. Por quê? Porque o perfil de LPI, ele tem acesso à mesa Service Desk, à mesa infra, à mesa redes, mesa cliente, ele enxerga tudo. Então, tem 18 chamados aqui, considerando 20 no total, porque tem atribuído, tem pendente, tem novo, tem solucionado e tem fechado. Já o Service Desk não, ele só vê Service Desk. Então, se eu criar um chamado aqui de Service Desk, teste Service Desk, colocar isso na empresa na descrição, repare o seguinte, primeira diferença de um perfil de operação para um perfil de cliente. O perfil de cliente eu já boto dentro do setor ou dentro da unidade, então ele só vê aquilo ali. O de Service Desk não, ele está na raiz, ele enxerga todos os clientes, porque ele tem que atender todos os clientes, a não ser que sua empresa tenha uma definição diferente disso. Então vou abrir aqui um chamado na unidade Pirajá, tanto faz a categoria, a gente não está dando atenção para isso ainda. Repare que ele não pode colocar aqui simplesmente o usuário que ele quiser aqui, o Service Desk não pode fazer isso. Já em observador ele pode botar sim, como observador qualquer equipe técnica ou qualquer grupo de cliente, assim como pessoas também. Então eu vou abrir isso aqui em nome do técnico Service Desk 1. Eu até já configurei um SLA para quando eu abrir, ele atribuir o grupo técnico Service Desk aqui, além de adicionar o nível de serviço. Isso eu já expliquei como faz lá no vídeo de níveis de serviço. Então ele já colocou o nível de serviço para início do atendimento e para a solução. E repare que eu coloquei baixo, porque o Service Desk, nesse exemplo aqui, ele só vai atender coisas de nível baixo. Ele não vai atender nada de nível alto. Coisas críticas já vão cair nos grupos específicos. Mas essa lógica de funcionamento poderia ser diferente na empresa de vocês, tá? Eu só estou usando um exemplo aqui. Então repare que foi aberto o chamado Service Desk por um perfil Service Desk 1. Ele pode atender esse chamado, então já posso associar. Repare que ele sai do status novo e vai para em atendimento. E já está na lista sendo atendido. Então se eu chegar aqui e logar com o Service Desk, o outro Service Desk... Peraí. Está maiúsculo. Técnico.service Desk 2. Então eu estou logando um segundo técnico que também é do Service Desk.
Se eu vim aqui em chamados, eu consigo ver o chamado que foi criado pelo primeiro técnico do Service Desk. Eu já vejo quem é o requerente e vejo que ele está atendendo. Então, ok, eu sou da mesma mesa de trabalho dele, do mesmo grupo técnico dele, eu estou vendo que ele está atendendo. Porém, se eu vier aqui e logar com um perfil diferente, tipo técnico infra, e for lá em chamados, eu não consigo ver o chamado do teste do Service Desk. Porque ele está no grupo técnico de Service Desk, ele não está em infra. Então, para você poder fazer um controle do que está sendo feito em cada mesa, você vai ter que atribuir aquelas permissões que eu sinalizei. Agora, digamos que você está atendendo isso aqui, eu estou aqui com o perfil Service Desk, já estou atendendo, está em atendimento. E aí eu começo a fazer o atendimento dele e vejo que ele precisa de uma outra equipe técnica para atender. Inclusive esse perfil aqui está até sem a permissão de comentar no ticket. Tem até que ver isso na permissão. Deixa eu ver aqui. Só para corrigir. Ele tem que poder responder os chamados também. Operação Service Desk. Ver aqui em assistente. Ok, chamados. Pode apagar todos, alterar prioridade, aprovação. Ah, rapaz, ele precisa do atribuir para ele poder fazer mais ações, aparentemente. Eu vou deixar assim por enquanto que eu quero fazer um teste. Então eu estou atendendo aqui. Agora, engraçado, eu estou vendo adicionar solução, mas eu não estou vendo o botão responder. Por que ele não está com permissão de responder o ticket? Ó, deixa eu marcar todos aqui só para testar. Eu vou atualizar aqui. Não é isso. Estranho. Era para ele poder responder chamados. Ah, já entendi. É o acompanhamento. Ver acompanhamentos públicos. Atualizar. Atualizar só quando ele for autor. Eu não vou deixar o técnico atualizar. Adicionar requerente. Não também. Também não pode apagar. Ver chamados privados. Ok. Os acompanhamentos de chamado privado. Ver privados do meu grupo. Adicionar grupos associados. Adicionar observador. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver. Não, não é isso. Estranho, depois eu vou ter que ver isso aqui. Não é nem um ponto, eu não estou nem querendo falar sobre a parte de responder ticket. O que eu quero comentar aqui é o funcionamento de grupos técnicos e transição de mesas de trabalho. Então, enfim, estamos em operação Service Desk e a gente percebeu que esse chamado precisa ser direcionado para a infra. Existem várias formas de escalonar um ticket. Usando o plugin que é criado por você mesmo, usando plugins que são da comunidade, usando plugins oficiais e usando o menu drop-down, que é a forma mais simples, porém não é a melhor opção. Eu vou mostrar isso posteriormente. Então eu estou com o chamado na operação Service Desk, eu quero colocar ele na mesa de infra agora para que o técnico de infra consiga ver. Deixa eu sair daqui e logar com o técnico de infra. Pronto, então repare que infra ele não está visualizando esse ticket de D21, porque não está na mesa dele. Só que agora eu vou tirar do Service Desk e coloquei infra. Apertei em salvar. O técnico de infra imediatamente consegue ver aquele ticket de teste de Service Desk. E ele também consegue iniciar o atendimento. Então repare que nativamente o sistema até deixa você transitar um ticket entre um grupo técnico e outro. Mas o funcionamento não é ideal, na minha opinião. Primeiro porque quando você adiciona um novo técnico como atribuído, ele não remove automaticamente o técnico anterior. E se eu deixasse o grupo técnico Service Desk, você reparou que eu adicionei o infra e tirei o Service Desk manualmente. Então, se eu deixasse, iria ficar dois grupos técnicos aqui e dois técnicos atendendo embaixo. Isso não faz sentido numa lógica de negócios
aonde cada grupo técnico e cada atendente tem o